Fala pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Hugo Oliveira, eu sou Head de Marketing da Hamper e eu estou aqui com o Sandro Chu, CEO da Fenício e consultor de vendas. Tudo bom, Sandro? Tudo tranquilo, tudo jóia, Hugo. Maravilha. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre processos de vendas, mais orientados aí para vendas complexas, vendas corporativas. Então vocês vão aprender aí todas as etapas que vocês vão lidar com seus clientes, o que deve ser feito, quais são os gatilhos em cada uma dessas etapas, a importância de você ter esse processo dentro da sua empresa, né? Porque a gente sabe que quem não se planeja está planejando o fracasso. E o Sandro é um cara aí com muita experiência aí, já trabalhou com consultoria há muitos anos, está com a sua startup aí de pré-vendas para vendas complexas, que é a Fenício, e vai compartilhar todo o seu conhecimento aí com vocês hoje. Isso mesmo, Sandro? Isso aí, exatamente. Show. Quiser se apresentar um pouquinho mais? Então tá. Bom, meu nome é Sandro, então eu sou de Porto Alegre e trabalhei durante muito tempo em vendas complexas, em venda de ERP. Trabalhei na DataSul desde 95 e quando eu comecei lá, eu trabalhava na área técnica, na área de implantação, fazia consultoria de implantação. Em 2006, a DataSul criou um produto novo chamado DataSul Start, e eu fui ser, então, o diretor executivo dessa franquia aqui no Rio Grande do Sul, e foi meu primeiro contato mais forte, assim, com a área de vendas, onde eu tive que montar toda a equipe até da área comercial. Eu tive que contratar vendedor, contratar implantadores, enfim, montar toda a franquia. E foi um momento onde eu aprendi muito sobre vendas, inclusive sobre processo. Já tinha aí algum conhecimento sobre processo, mas mais em outras áreas, financeiro, produção, tal. E aí fui entender que dentro de vendas é muito importante ter uma cadência, ter um processo, ter etapas bem definidas, ter entregáveis bem definidos para se conseguir até saber se eu estou indo bem, se eu estou indo mal no meu dia a dia. Em 2008, a TOTS comprou a DataSul, aí eu saí da área de vendas, fui para a área de marketing, fiquei mais ou menos um ano e pouco lá, e comecei a planejar a minha saída da TOTS para fundar uma empresa para passar todo esse conhecimento. Eu, enfim, já tinha passado por várias áreas lá na TOTS, queria sair e fazer algo diferente, então montei uma empresa para fazer consultoria, treinamento, coaching, mentoring, para ajudar as empresas a venderem mais. E aí, então, fui passar todo esse conhecimento e ajudar as empresas a colocar processo. E até tive assim, uma surpresa, muitas empresas sem um processo definido. Bem maior até do que eu imaginava o número de empresas sem um processo definido. É o que a gente fala, o vendedor que joga no freestyle, né? Tá ali no... E aí às vezes o cara até tem aí algumas habilidades, o problema é que tu não tem uma garantia de constância, e se esse camarada sair, tu colocar outra pessoa no lugar, tá ferrado. Sim. Eu acho que o mindset tradicional era acreditar que você tem um vendedor artista ali, que é o craque, você vai tocar a bola para ele vai resolver tudo. E as empresas estão sempre correndo atrás desses caras que até existem eventualmente, né? Pode existir esse cara, mas são muito raros e dificilmente você vai conseguir estruturar um crescimento em cima dessas pessoas. Sim, concordo contigo. E outro ponto interessante é que, principalmente ERP, tá? Antigamente as empresas elas não sabiam direito comprar ERP. Bota lá, não só ERP, qualquer tipo de software, Hamper, por exemplo. As empresas, se Hamper existisse algum tempo atrás, as empresas não saberiam como comprar, onde buscar esse tipo de solução. E hoje o comprador ele tem muita informação. Então o vendedor, só aquele camarada bom de garganta, bom de papo, cara, isso não rola mais. Tu precisa ter um processo, precisa ter conhecimento, precisa saber aonde que tu busca informação, aonde que tu entrega informação. E aí o processo é parte disso. Processo e metodologia é parte disso daí para se ter aí um volume maior de aquisição de novos clientes. Eu acho o interessante a gente ter um processo, porque para o vendedor sempre vai ficar claro qual que é o objetivo daquela ação que ele está fazendo naquele momento e qual que é o próximo passo que ele tem que fazer. Então ele está sempre se orientando. Eu preciso conduzir o meu cliente, né, o meu prospect, para ele avançar para essa etapa. Então eu sei o que eu preciso fazer agora, como que eu devo abordar, como que eu devo preparar o meu prospect para ele avançar mais um estágio.
Uhum. A metáfora que eu uso assim é o Super Mario, ou qualquer outro, qualquer jogo aí qualquer jogo de fase. Imagina o seguinte, que eu tô lá no Super Mario, eu tô nessa fase aqui e eu quero passar para a segunda fase. Para eu passar da primeira fase para a segunda fase, eu preciso, quando eu chegar na troca aqui, eu preciso pagar 50 moedas. Então eu tenho que, durante a primeira fase, arrumar 50 moedas no meio do caminho. Para passar da primeira para a segunda, vai ter uma porta, eu tenho que achar uma chave que está escondida em algum lugar, eu preciso achar essa chave para colocar na porta e abrir a porta e ir para a segunda fase. E tenho o chefão da fase. Quando chegar no final da primeira fase, eu tenho que lutar com o chefão da fase e preciso vencer ele para poder passar. Então eu preciso colher esse monte de moedinha, achar a chave, chegar no final, vencer o chefão da fase, pagar as 50 moedas, abrir a porta com a chave e daí eu vou para a segunda fase. Vendas é exatamente isso. Cada etapa que tu tem, que tu vai fazer no teu processo, tem entregáveis que precisam ser cumpridos. Se eles não forem cumpridos, eu deveria matar essa oportunidade, ou pelo menos postergar ela para um momento futuro. Porque ela não está pronta. Eu não devo continuar uma oportunidade que não satisfez todos os critérios daquela fase. E isso vale para a primeira, vale para a segunda, vale para a terceira, vale assim por diante. Quando eu vou em algumas empresas para prestar consultoria, vamos lá, então assim, a maioria das empresas elas têm um processo. Só para diferenciar um pouco processo e método. Processo é o que eu tenho que fazer, quais são as etapas, quais são os entregáveis, qual o ciclo médio que eu tenho aqui da primeira etapa para a segunda etapa, quanto tempo eu levo, qual que é a minha taxa de conversão. Aqui eu tenho o que eu devo fazer e eu vou medir em cima desse o que eu vou fazer. Tem um outro conjunto de informações que é metodologia. Metodologia é como que eu faço para fazer isso? Para sair da primeira para a segunda, eu preciso achar esse entregável. Como é que eu faço para conseguir ele? Quais são as ações que eu tenho para conseguir isso? Então, método e processo, eles se unem. A grande maioria das empresas que eu visito aí, elas não têm um processo formal definido, mas elas fazem mais ou menos do mesmo jeito. O que acontece, às vezes, é que um vendedor faz de um jeito, outro vendedor faz do outro, e aí eles têm resultados aí distintos, e fica difícil de medir. Aí eu chego lá e começo a perguntar, tá, o que tu faz primeiro? Ah, eu faço isso. Tá, e depois disso o que tu faz? Ah, eu faço isso. E depois disso o que tu faz? Eu faço isso. Vou montando o processo. E aí vejo com ele se realmente aquilo ali faz sentido para ele, pergunto se ele tem uma ferramenta de CRM, alguns têm, alguns não têm, e aí eu confronto as fases que ele tem no CRM com o que realmente ele faz. Primeira coisa que eles se dão conta é que não casa. No dia a dia ele faz algumas coisas, no CRM dele ele tem às vezes algumas etapas diferentes. Então a primeira coisa que a gente faz é bater isso daqui. Outro ponto interessante, que só tu tendo o processo e principalmente tendo uma ferramenta, eu vejo quais são as etapas. Outra pergunta que eu faço para eles tá, de cada 10 contas que tu entra aqui na primeira etapa, quantas passam para a segunda fase? 8. Dessas 8, quantas passam para a terceira etapa? Dessas aqui 8, as próprias 8, 100%, tenho 100% de aproveitamento nessa fase aqui. Quem entrou vai para a fase seguinte. E dessa fase para essa fase? Aqui desses 8 vai um 7. Tá, e desses 7 para a finaleira, para assinar, quantos fecham? 2, 1. Aí entra uma coisa que eu chamo de taça de vinho. O camarada tem o processo dele assim. E basicamente é uma análise que eu faço com eles de que eles estão tendo, o nome funil existe por um bom motivo, eu tenho que perder contas no meio do caminho, algumas não me querem e algumas eu não quero, vou descartar, então eu preciso ficar com isso daqui, e não assim, se eu fico com esse negócio embarrigado, igual uma taça de vinho, essas contas que eu tenho aqui nessa área, são contas que eu estou trabalhando e que não vão comprar de mim. Quanto mais cedo eu eliminar elas do meu funil, do meu processo, mais tempo eu ganhei para botar em contas que realmente estão a fim de negociar comigo. Então, o fato de eu ter um processo, ter entregáveis, saber quando que eu devo demitir um lead, quando que eu devo continuar com o lead, faz com que eu, por exemplo, tenha essas análises e saiba o que fazer quando a coisa embarrigou, por exemplo. Outro ponto interessante aí que se tem quando se tem um processo bem definido, com entregáveis bem definidos, é a avaliação do time. Então, eu tenho lá um processo, tem etapas que eu vou cumprir, tem o ciclo médio de cada etapa e o ciclo geral do meu processo de vendas, tem a minha taxa de conversão, quantos que eu vou perdendo, o que eu vou eliminando no meio do caminho,
O meu ponto de partida. E aí eu começo a confrontar os números padrões com os números individuais de cada membro da minha equipe. E aí eu consigo identificar, por exemplo, que o vendedor A tem problema no início do funil, o vendedor B tem problema no final do funil. Essas duas pessoas precisam de um coaching, só que são coachings diferentes. Esse camarada precisa, de alguma forma, encantar o cliente, achar uma dor, fazer com que ele continue. Esse outro camarada, ele está com problema de negociação, chega no final lá e aquele sangue nos olhos e na garganta do cliente, lá na jugular do cliente, e trazer o contrato para dentro de casa. Então, eu consigo avaliar como que eu vou melhorar cada membro da minha equipe. Cada membro vai precisar de um atendimento, de um coaching diferenciado. E só tendo aí um processo, uma metodologia para controlar isso. Bacana. Então, Sandro, o que você recomendaria aí? Pensa o seguinte cenário: o cara não tem nenhum processo ainda, ele não usa CRM, ele vende totalmente numa maneira artesanal, né? Cada vendedor é solto lá, recebe uma carteira, começa a ligar, começa a mandar e-mail, e o gestor só está cobrando o cara pela meta, não está analisando taxa de conversão, não está fazendo nada. Qual que é a primeira coisa que você teria que fazer? Bom, primeiro eu tentaria, vamos lá, digamos que eu fosse gestor, sou gestor de uma área comercial, estou nessa situação que tu comentaste aí, o que eu vou fazer? Eu entrevistaria todos os meus vendedores para saber o que cada um deles faz, e aí identificar, ver se tem alguns desvios, tal, se eu tenho uma ferramenta de CRM, ver se tem algum, se a minha ferramenta está configurada de uma forma diferente, procuraria achar as etapas em comum, que fazem sentido para a minha empresa. De preferência, enfim, isso aí varia muito de estilo de cada gestor. Eu tentaria fazer isso em conjunto com todos os vendedores, até para que todo mundo esteja no barco e compre a ideia junto. E aí o homologo é esse o processo que todo mundo vai fazer daqui para frente. Tem um outro problema interessante, digamos que eu não tenha, é tudo uma zona, cada um faz de um jeito, e mesmo o camarada lá, os vendedores, cada vendedor individualmente, dependendo da conta, ele até faz de um jeito diferente. Então, eu montaria da minha cabeça um processo, e aí tem diversos livros que podem ser lidos para definir processos, posso até dar alguns exemplos. Até não sei se vai ter algum link para a gente deixar depois, mas tem um artigo que eu escrevi sobre os principais processos de vendas consultivas. Legal. Então, já pode servir aí de apoio, de índice de ponto de partida para o pessoal. Defino isso daqui e uma coisa que acontece muito é o rubber band, aquele efeito, não tem nenhum atilho aqui, mas existe uma tensão. Eu começo um processo novo, as pessoas têm que fazer de um jeito diferente que elas estão acostumadas. Durante um tempo eu até consigo segurar isso, mas se eu não seguro isso com muita força, isso volta. As pessoas tendem a voltar para o status quo. Então é preciso uma disciplina muito forte do gestor para garantir que esse processo se perpetue e continue dentro da empresa. Fazer reuniões, acompanhar, cobrar os vendedores que eles executem as tarefas, cobrar os entregáveis e não simplesmente fazer uma reunião de forecast lá e perguntar onde é que está a conta, o que falta para fechar. Saber se dentro de cada fase as coisas foram cumpridas. Eu começaria nessa linha aí. E assim, PDCA, planeja, monta o teu processo, bota na rua, avalia os resultados e te prepara, porque provavelmente tu vai ter que fazer alterações. Então, assim, é uma coisa que ela demora até tu chegar no teu processo definitivo. Até para quem for ler esse artigo que a gente leu lá, existem vários processos, vários livros que falam sobre processo e tal. No Google, se tu colocar aí, tu vai encontrar vários. E vamos lá, são todos muito parecidos. Nós, na Productivity, eu tenho duas empresas, a Fenício, que trabalha na prospecção, e a Productivity, que trabalha mais na condução da oportunidade. Nós, lá na Productivity, nós desenvolvemos o nosso processo e o nosso método. O que a gente acha que vale para o Brasil, para o nosso mercado, para os principais clientes que a gente atende. E ele é uma cópia, uma compilação de vários processos que eu já passei, já me deparei por aí. E em cada cliente que a gente vai, nós levamos esse processo e adaptamos esse processo a cada empresa. Então, mesmo o nosso processo, ele acaba, quando entra numa empresa, ela acaba sofrendo aí alterações.
mais ou menos nesta linha. Um outro ponto de... Pode falar. Um outro ponto de processo, a maioria das empresas, quando fala de processo, a maioria das pessoas, quando falam de processo, elas lembram de processo dentro do funil de vendas. E aí lembram de ferramentas de CRM. Ok, tá certo, concordo, acho que faz sentido isso. Existem dois outros processos que são tão importantes quanto o processo da condução de uma oportunidade. Tem a condução da oportunidade, que é a conquista de um novo cliente, e tem o processo antes da condução, da pré-venda. Como é que eu faço para buscar novos leads, para jogar no funil, transformar esse lead num cliente, e aí eu vou ter um terceiro processo, que é para fidelização desse cliente. Eu preciso ter um processo, preciso pensar nisso, precisa ter uma estrutura, precisa ter, de preferência, pessoas que ficam só cuidando da minha base instalada, para que esse cliente fique fiel a mim, para que o meu churn seja baixo, que eu não vou perder clientes, e que eu consiga até fazer novas vendas nesse cliente. Então, são três processos diferentes, três etapas diferentes, são três perfis diferentes dentro da área comercial. Esse aqui é muito falado, muito divulgado. Esses dois, aí, infelizmente, hoje eu diria que até já estão mais em voga, aí, tanto a prospecção quanto a parte de customer success, de pós-venda. Legal. Isso que você falou aí é o retrato do que a gente tem aqui na Hamper, né? Nossa esteira de receita aqui, ela tem 4 etapas macro, né? Que seriam o marketing, que ele é responsável por gerar exposição da marca, gerar tráfego no nosso site, cadastro no nosso formulário, e aí você tem a próxima etapa, que é a pré-vendas. A gente tem o SDR que vai entrar em contato com quem se cadastrou no nosso site, para fazer as perguntas de qualificação, ver se a Hamper tem condições de atender as necessidades daquele público, vendo que sim, ele passa para a próxima etapa, que seria o vendedor de fato. Aí ele vai fazer a demonstração do Hamper, fazer o diagnóstico, fazer o spin, e aí, topando a venda, ele vai para o último estágio, que é o sucesso do cliente mesmo. E aí a gente vai treinar a nossa metodologia, vai tirar as dúvidas técnicas, tirar as dúvidas mais estratégicas do possível cliente para manter ele na base. Então você tem um responsável por cada etapa, e aí isso numa visão macro, né? Porque dentro de cada etapa você também tem um pequeno funil ali com diferentes estágios e taxas de conversão em cada uma dessas etapas, que também são medidas. Perfeito. E são pessoas diferentes para cada parte dessa esteira, certo? Para o macro, sim. Aí dentro você tem uma pessoa responsável por alguns estágios. Sim. Sim. Porque são skills, são habilidades diferentes. Uma pessoa, primeiro tem a questão do marketing lá, então, enfim, são ferramentas até diferentes, é toda uma forma de pensar diferente. Se a gente já pensar dentro aí da prospecção, que está mais dentro do ciclo do vendedor, existem empresas onde o vendedor, ele prospecta, conduz a oportunidade e depois faz a fidelização do cliente, faz o acompanhamento do cliente. Ok, em alguns casos a empresa é muito pequena, não tem muito do que fugir disso e ok, vai assim. Agora, o ideal é que eu tenha pessoas distintas para cada etapa, porque os perfis são diferentes. A busca da oportunidade é mais uma coisa assim de insistência, alta resiliência, é muito não. Eu tenho que fazer um trabalho de formiguinha, de pesquisar. Posso eventualmente ter uma ferramenta como o Hamper que vai me ajudar aí a trazer alguma coisa mais automatizada. Mas é um trabalho assim de muita resiliência, muito trabalho repetitivo. E aí, pessoas que não gostam de trabalho repetitivo não conseguem fazer isso. E a grande maioria dos hunters, daqueles vendedores muito bons, que eles são bons de atrair cliente, eles têm dificuldade de fazer isso. De prospectar. Ele odeia prospectar. Assim, e até eu diria mais, ele não deve prospectar, não é papel dele, ele não vai saber fazer isso. Assim como ele não sabe cultivar cliente, porque ele gosta do novo, da novidade, ele quer estar em contato com novas pessoas, novos clientes, novas histórias, e ele está louco para colocar tudo que ele sabe, passar isso para o cliente, enfim, achar uma dor óbvia no cliente e transformar ele no cliente. Já o farmer, o camarada de pós-venda, são pessoas que têm um perfil diferente, são pessoas mais cuidadosas, que prezam por um relacionamento de longo prazo, elas gostam de saber das pessoas, elas se preocupam, elas querem ajudar os outros, querem saber o que o cliente está passando, quais são as dificuldades dele, como é que eu vou ajudar ele, e com isso, primeiro, ele vai ficar satisfeito, segundo, ele vai comprar mais de mim. Então, são perfis diferentes, e aí, óbvio, se tu tiver perfis diferentes, tu vai ter aí um resultado maior. Imagina assim que o vendedor, ele
tivesse que marcar, roubar a bola, criar a jogada, cruzar e cabecear, fazer tudo sozinho, né? A produtividade dele ia ser muito baixa, ele não ia conseguir dar conta do pipeline. Um mês ele é responsável por prospectar, encher o pipeline, então ele não vai vender. No mês seguinte, ele vai ter oportunidades, vai conseguir vender, vai bater a meta. Só que no próximo mês ele enxugou o pipeline dele, vai ter que voltar a prospectar. Então você vai ter picos e vales na receita. Com essa especialização do time, você consegue ter um fluxo mais constante. Ele pensa que é uma esteira de produção mesmo. Então, se você tem um gargalo no começo da esteira, você está prejudicando quem está lá na frente. Todo o processo tem que fluir da maneira sem fricção mais possível. Assim. Enfim, deixa eu... beleza, concordo, acho que é nisso daí, até me lembra aí depois, Hugo, assim, a gente vai ter o Ramp Up em São Paulo, até eu quero falar um pouquinho aí antes da gente encerrar. Eu falo exatamente sobre isso aí, sobre esse vai e vem, esse eletrocardiograma aí do vendedor, que ele cumprimenta, não cumprimenta, cumprimenta, não cumprimenta, cumprimenta, não cumprimenta, cumprimenta, é uma loucura. Se continuar muito tempo, o coração para e já... com certeza, dá uma tilt lá. Mas voltando um pouquinho para processo, então, se a gente for dar um zoom aqui na prospecção, quais seriam as duas etapas, já que processo é o que eu faço e quais são as etapas, quais são as duas etapas que eu, Sandro, acredito, e é o que eu procuro levar para os meus clientes, e normalmente fica nisso, alguns casos a gente aumenta, alguns casos a gente diminui, mas aqui eu diria que são duas as fases. Tem uma fase que eu preciso definir se eu, empresa, quero aquele lead. Se eu não quero, elimina. Porque não tem por que eu largar isso para o vendedor se eu não quero, tá? Não é do meu segmento, não é do meu não é do tamanho de empresa que eu atendo, não é da região que eu atendo. Enfim, eu tenho critérios que vão me dizer se eu quero ou não quero essa empresa, já descarta logo. Descarta, tira, é lixo, sai fora. Depois que eu passo disso daqui, aí assim, eu posso procurar informação no LinkedIn, pode no Facebook, Google, posso ligar para a empresa para descobrir isso e descartar. Se eu quero, vai para uma segunda etapa, que é uma etapa onde eu tenho que saber, bom, para dar casamento os dois têm que querer, eu quero a empresa. Será que essa empresa me quer? Eu preciso, então, achar algum indício de que essa empresa pode ter uma conexão comigo. E a forma de achar isso é saber se tem alguma dor. Eu preciso ter aí tarefas que eu preciso fazer para identificar se aquela empresa tem uma dor que eu consiga atender. Se tiver, ok, tem condições de casar, aí eu passo para um segundo macro processo, que é o de condução da oportunidade. Aqui é a busca, aqui é a condução. Aqui seriam 2, aqui eu diria que seriam umas 4 ou 5 fases. Eu até costumo falar nos treinamentos que eu dou de metodologia, de processo de vendas, que dentro do processo de vendas, 80% do impacto da venda está em 20% do tempo. Para usar Pareto, em alguns casos até isso aqui é maior ainda essa diferença, é 90-10. 90% do impacto da venda está em 10% do trabalho e é no início do processo. Por isso que aqui é a chance de ouro que eu tenho para descartar esse lead e economizar aquela minha taça de vinho lá. E por que isso acontece? Porque aqui no início, e isso está bem ligado lá com o final da prospecção, eu vou identificar se tem uma dor. Então, a pessoa da prospecção, ela identificou que tem uma dor. Quando o vendedor vai nessa conta, ele tem que confirmar se aquela dor existe, tem que pisar naquela dor, tem que aí usar muito o spin selling, achar os impactos da dor, por que essa dor é ruim, o que acontece de ruim com a empresa pelo fato daquilo existir. E aí eu estou acessando uma área que é uma área emocional das pessoas. E a grande maioria das pessoas, daria para dizer até todas as pessoas, elas compram por questões emocionais, elas querem resolver uma dor, elas estão com uma dor e precisam de um alívio. E isso acontece no início da venda. Depois tu tem todo aí um processo, 20% do tempo, para justificar aquilo que ele já comprou no início. Então eu vou ter lá uma elaboração de projeto, talvez eu vou ter que fazer uma demonstração, talvez ele queira visitar algum cliente meu, ou queira ligar para algum cliente, talvez eu tenha que fazer uma POC, talvez ele vá fazer uma degustação. Depois disso eu vou para uma etapa de projeto, onde eu escrevo o que eu vou entregar, o que eu não vou fazer. E por último eu vou para uma fase de negociação, falar de
de valor, de preço. Valor eu criei aqui, aí eu vou falar de preço. E quanto maior o valor que eu criei aqui, mais barato, menor é o preço, e aí facilita a negociação. E depois cria-se uma estrutura de pós-venda. Criar e segmentar clientes A, B, C, por relevância dentro da minha empresa, e ter atendimentos diferenciados para os clientes A, clientes B e cliente C. Cliente A talvez eu tenha que visitar, talvez eu tenha que ter contato mensal, semanal, talvez. Os clientes B eu vou ter um contato aí de 30, sei lá, 60 dias, ou a cada 120 dias. Os clientes C, mais sob demanda. Se ele me chamar, ele me atende, eu tenho uma pessoa só que cuida de todos os clientes aí mais mais de forma reativa. Legal. Eu gosto muito de um conceito que o Edson Rigonati apresentou uma vez, que ele fala de você definir a sua Normandia, né? Normandia é o lugar que os aliados escolheram atacar lá na Segunda Guerra Mundial. Assim, quando você tem uma empresa pequena, geralmente é muito difícil você ter foco em decidir qual tipo de cliente você vai atacar. Às vezes vem diversas demandas, aparecem vários perfis de empresas e você quer tentar atender todo mundo, porque você ainda não encontrou qual que é o seu foco, qual que é a sua veia de crescimento. Aí o Edson Rigonati, ele conta uma história de uma empresa que ele tinha investido, que ele tinha um ticket médio baixo, que só comportava inside sales, né? Fazia sentido ele visitar o cliente para vender um ticket daquele tamanho. Quando ele recebeu o investimento, uma empresa grande entrou em contato com o Edson, falou que ficou interessado na ferramenta por causa do investimento, eles estavam considerando uma ferramenta estrangeira, mas queriam chamar lá o CEO da startup para visitar eles em São Paulo para ele apresentar. Aí o CEO falou assim, eu só vendo pelo telefone, cara. Entendeu? Porque ele sabia muito bem qual que era o foco dele. Se ele vai sair da empresa, pagar avião, pagar hospedagem para ir para uma reunião numa empresa grande que vai fazer um monte de demanda que ele não tem condições de atender, ter que adaptar o produto para ele, para vender um ticket médio baixo, isso não compensa, cara. Você sabe o que você quer, você monta o seu processo totalmente orientado para aquilo. Então ele faz inside sales, é aquilo que ele sabe que ele faz, e ele não fica inventando moda. Uhum. Basicamente definir o perfil do cliente ideal, né? E o contrário é verdadeiro. Tu deu um exemplo aí de uma empresa que definiu que tem inside sales, e é o nosso caso. Nós também, enquanto productivity não é field sales, a gente vai nos clientes, é um ticket maior, então são projetos maiores. Já no Fenício, não, o ticket médio é bem menor, a gente trabalha com volume, e aí para trabalhar com volume é inside sales, é muito telefone, Skype, Google Meet e por aí vai. E na época de DataSul, quando a DataSul criou o DataSul Start, eu me deparei exatamente com esse problema ao contrário. Lá, tanto que por isso que eu optei por criar toda uma estrutura, todo um time novo, porque os consultores, eles estavam acostumados a projetos longos. Os vendedores estavam acostumados com projetos, com um ciclo de vendas muito longo, porque o projeto é alto, são muitas pessoas envolvidas. A ideia do DataSul Start era pegar as empresas menores, e a batida tem que ser mais rápida. E as pessoas, elas têm dificuldade de se adaptar, elas tentam fazer daquele jeito, e aí acaba aumentando muito o custo de aquisição de clientes. Então, é muito importante, sim, a gente definir aí o perfil de cliente e ir nessa batida e não trocar, porque fica caro e, eventualmente, a empresa acaba não atendendo, e, enfim, complica bastante. Tem uma frase famosa do mercado, eu não lembro de quem que é agora, que fala assim, diga-me o seu ticket e eu te direi quem és, né? Então, você sabe, com esse ticket aqui eu consigo oferecer tanta personalização. Então, eu só posso ir até ali. Se eu quiser ter um processo muito mais customizado, vai ser muito caro. Então, a relação ali CAC e LTV não vai se pagar. Se eu estou vendendo um negócio também que é caro, mas eu quero automatizar tudo, as pessoas não vão ver valor. Então, você tem que saber encontrar essa equação correta aí. Quanto que vai ser automatizado, quanto que vai ser personalizado, baseado no seu ticket, derivar disso o seu perfil de público ideal, e aí, tendo bem respondido o seu perfil de público ideal, as perguntas sobre processo, sobre método, vão ficar muito mais óbvias, né? As respostas para essas perguntas.
Sim, sim, concordo. Porque, enfim, tendo foco, fica tudo mais simples, mais fácil. E até, algo que a gente estava conversando até um pouco antes, né, Hugo, a questão de automatizar. Quanto mais, enfim, hoje tem muita tecnologia aí disponível, quanto mais eu puder automatizar o meu processo, melhor, porque eu vou diminuir o meu custo de aquisição de clientes, eventualmente eu consigo fazer mais com a mesma equipe que eu tenho, e aí, para isso, ter o perfil do cliente ideal bem definido, como é que eu defino, como é que eu sei se uma empresa me interessa ou se uma empresa não me interessa, isso é muito importante. Eu consigo colocar isso dentro de algumas ferramentas e ter esse resultado mais rápido. E facilita até para as pessoas tomarem essa decisão. Porque está lá, está escrito, está na ferramenta, é isso aí, vamos embora, não tem muito o que pensar. Decidir rápido, quanto mais cedo eu identificar isso, mais barato fica para a empresa. É aquilo que eu falei da taça de vinho. Eu paro de trabalhar com esse daqui e vou trabalhar com quem realmente está afim de mim. Sim, quanto mais cedo você conseguir dizer não aí para os leads que não tem o fit, né, que a gente chama, o que é os critérios aí para ele poder avançar, melhor, porque você está concentrando naquilo que é o ouro ali dentro do seu pipeline. É verdade. Outro, enfim, como eu falei antes no início ali, acabei não aprofundando, a questão de processo e método, tá? Então vamos lá, processo é o que eu faço. Eu tenho 2 etapas aqui na prospecção, pelo menos 2, vou ter aí umas 4 ou 5 na condução de uma nova oportunidade e vou ter aí, sei lá, um outro processo definido aí com as suas fases na parte de Customer Success. E esse processo eu tenho que rechear com metodologia. O que, por exemplo, eu poderia usar lá dentro para ter um processo bem definido, um processo vencedor? Tem várias. E aí, assim, cada momento do processo necessita metodologias diferentes. Por exemplo, o SPIN. O SPIN, ele é muito utilizado na segunda etapa da prospecção e na primeira etapa da condução de uma oportunidade. Por quê? Porque aqui eu preciso achar uma dor. E para achar dor, o SPIN ele é muito bom. É uma sequência organizada de fazer perguntas. Tem um filme que eu uso como metáfora quando eu explico o SPIN, para quem não conhece. Até uso bastante o 9 Blocks, que é uma ferramenta parecida com o SPIN, que está dentro do Solution Selling. É basicamente a mesma coisa. E a ideia é pegar uma necessidade, uma situação, algo que acontece no cliente e transformar isso numa dor latente. Ele precisa sentir aquela dor e ter necessidade de ter um alívio para aquela dor. Aí eu falo do filme Inception, A Origem, com o Leonardo DiCaprio. Que aí, para quem não assistiu, acho que vale a pena assistir. O filme, vou fazer um breve spoiler para fazer sentido o que eu estou falando aqui. O filme começa com eles entrando no inconsciente das pessoas para buscar informação. Aí tem uma reviravolta no filme e o filme muda para eles entrarem no inconsciente das pessoas para plantar uma informação. E é exatamente isso que o SPIN ou o 9 Blocks faz. Eu rapidamente vou lá, converso com o meu cliente, eu consigo identificar qual que é o problema dele e como é que eu vou resolver aquilo ali, como é que ele vai ter a vida dele melhor. Até porque eu faço isso o dia todo, rapidamente eu consigo ter isso na mão. Ele, como está no dia a dia dele lá, na loucura dele, ele acaba às vezes nem vendo o problema. O problema está na frente dele, às vezes ele nem enxerga o problema, que dirá a situação. E aí o SPIN é uma boa técnica, uma boa metodologia para, através de perguntas, eu começo a fazer perguntas para ele, que eu, na maioria dos casos até já, no início do SPIN não, mas de um ponto para frente, eu já sei as respostas, mas eu estou fazendo essas perguntas para que ele, dentro da cabeça dele, entenda aquele problema, entenda que aquilo é ruim para ele, entenda que aquilo tem um impacto negativo no dia a dia dele, no dia a dia da empresa, que ele precisa mudar, que ele está aqui, está ruim, precisa ir para um outro lugar melhor. E, então, assim, para mim, é uma das metodologias melhores aí é o SPIN. Aí, enfim, um pouco mais para frente, Bunch, talvez até já o Bunch poderia se usar aqui. Esse cara, ok, tem uma dor e se deu conta que tá ruim, ou ele já sabe disso e me chamou, ou enfim, eu liguei na hora certa, ou eu usei o SPIN para ele ter essa noção. Ok, ele tem esse problema, será que ele tem dinheiro para trocar? Então, ele tem orçamento? Será que é essa pessoa com quem eu devo falar? Esse camarada tem autoridade? E eu diria que tem 3 níveis de poder dentro da empresa. Tem o camarada que assina
o dono, um diretor-geral, até ele é um gerente, mas ele tem autonomia para assinar até um determinado valor, e o que eu estou vendendo está dentro desse valor, beleza, estou com a pessoa certa. Às vezes ele não assina, porém ele influencia. Então ele não tem poder de assinatura, ele tem poder de influência sobre quem assina. Ok, eu tenho que convencer ele. Às vezes eu até nem chego na pessoa do poder, esse camarada vai fazer tudo lá dentro e me traz o contrato assinado. E tem pessoas que não assinam e não influenciam. Esse aqui eu tenho que identificar logo se ele é esse tipo de pessoa e negociar com ele para que ele me apresente ou para um influenciador ou para alguém que realmente tem poder. E aí, enfim, a ideia do Bunch é mais ou menos nessa linha. Primeiro eu preciso saber se tem orçamento, depois eu tenho que saber se esse camarada tem a autoridade para assinar, ele tem poder para isso daqui. E se é o momento certo, porque às vezes também algumas empresas, elas têm um problema, é uma empresa que eu quero, é meu alvo, está dentro do meu target, o camarada tem uma situação ruim, tem um problema, ele se deu conta disso, ele sabe, ele até percebe que eu consigo ajudá-lo, então ele não é o momento, ele está tocando um outro projeto, ou ele não tem dinheiro nesse momento, ou ele está tocando um outro projeto, ele não tem pessoas, não tem perna para tocar esse projeto. Então, ok, eu vou colocar na minha ferramenta para entrar em contato com ele no futuro e vou conduzir essa informação. Então, também é uma outra metodologia que eu coloco dentro do processo. E aí, voltando nas questões de controle, quando eu estou numa reunião de forecast, lá estou numa reunião com os vendedores, é preciso perguntar, até para que o vendedor saiba que a empresa está cobrando processo e método, uma determinada conta, está lá numa etapa de apresentação de proposta. Quem é a pessoa que tu está falando? Essa pessoa tem poder? Por que ela tem poder? Como é que tu sabe? Tu, vendedor, sabe que essa pessoa tem poder? Ah, não sei se tem poder. Tá, se tu não sabe, não deveria estar nessa fase, deveria estar na fase anterior. Essa empresa tem orçamento, eles têm... ok, eles têm dor? Não sei se tem dor. Putz, então deveria estar lá no início. O fato de eu fazer essas perguntas faz com que eu saiba se aquela conta está ali por estar, só porque eu preciso encher o meu funil, ou se ela realmente está porque tem uma grande chance dela vingar. Então são exemplos aí de como que eu mesclo metodologia com processo para garantir uma boa previsibilidade da área comercial. Bacana. Achei bem legal que você mencionou aí o filme A Origem, né? Um filme que eu gosto bastante. E aí fica bem claro no filme que você não consegue plantar uma ideia na cabeça de alguém se a pessoa souber que ela está vindo de fora. Então, o lance é eles conseguirem criar toda uma situação para parecer que o próprio cara teve a ideia, né? E é isso que você tem que tentar fazer com o método socrático de fazer perguntas ali com os clientes para ele chegar naquela conclusão e falar, caramba, é realmente... E você não afirmou nada, né? Você só fez perguntas. Muito bacana. E então, sobre processos, para ficar, acho que, claro aqui, ver se eu entendi, o processo vai ser a trilha que o cara vai seguir ali, as etapas, tudo que ele tem que cumprir, e a metodologia é como que ele vai fazer isso, né? Então, digamos assim, o processo é o caminho e o método é se ele vai correr, se ele vai andar, se ele vai de bike, se ele vai de carro, meio que assim. Perfeito, exatamente. E eventualmente eu vou correr num pedaço, triatlo, vou correr num pedaço, vou nadar no outro, vou andar de carro no outro. Então, cada ponto da venda eu posso usar, cada ponto do processo eu posso ter metodologias diferentes. Show. Mais ou menos nessa linha. Você usa aí uma mescla aí, qual que é o nome do processo, da metodologia que você usa? Você consegue compartilhar um pouquinho? Nós temos dentro da Produtive, a gente tem um processo lá que a gente chama de produtividade, até na verdade nem temos nome, mas vamos lá. A origem dele é o Solution Selling. Então, está muito baseado em que primeiro eu tenho que achar uma dor. Nós chamamos isso de abordagem. Eu vou entrar em contato com essa conta e vou achar uma dor, vou pisar na dor. Mais ou menos na linha do seguinte, eu chego lá com um camarada que tem um calo e eu vendo o remédio para calo. Se eu chegar e te oferecer um remédio para calo, talvez tu diz, não, até incomoda, mas nem tanto. Aí tu me faz umas perguntas lá só para não ficar chato comigo e eu vou embora e acabo não fazendo a venda. Agora, se eu sei que tu tem calo e eu chego e sem querer, piso no teu calo e tu, e eu, cara, o que houve? Não, tô com calo aqui. Tira o sapato, então. Aí tira o sapato, eu pego, sabe o que é grosa?
Não sei. Grosa é uma ferramenta para... coisa do sul. Pode ser, não sei. Uma ferramenta com cabo de madeira, uma haste de metal, assim, tipo uma lima, tipo uma lixa, bem áspera para grosar a madeira. Hoje não se usa mais porque é tudo compensado, tá, mas para tu deixar a madeira mais lisa, fazer acabamentos na madeira. Então ela é cheia de garras. Aí tu pega essa grosa e passa no calo do camarada. O cara, ai, doeu, para. Grosa dói, então grosa dói. Aí tu vai lá e pega vinagre e larga vinagre no calo do camarada. Dói com vinagre, ai, arde, para, não larga vinagre. A ideia é que no início o camarada, tu tem que achar uma dor e tem que fazer aquela dor florescer. E aí, óbvio, através de perguntas isso, e levar ele para uma solução, mais ou menos que a gente estava falando aí do espinho. E... perdi minha linha agora aqui de raciocínio. Bom, enfim, e aí... para fazer sentido isso para ele conduzir aí. Tá, eu achei curioso que você mencionou fazer o diagnóstico, levantar a dor antes da qualificação no bunch. É diferente do que o que a gente faz aqui. Eu tento primeiro qualificar o cara e depois jogar ele para a etapa de diagnóstico. Qual que seria o motivo de você trabalhar dessa forma? Vamos lá, porque dentro da nossa metodologia eu já fiz uma qualificação na prospecção. Você só prospectou quem está dentro do seu ICP quem lá? Está dentro do meu target, do meu ICP lá. Então, eu não largo ninguém aqui que não esteja dentro do meu ICP. Não largo. Então, eu procuro alguém que tenha Primeiro, eu tenho que querer, tem que fazer parte dos critérios que eu aceito. Aí vamos lá, alguns exemplos de critério. Quais são os segmentos que eu atendo, quais são os que eu não atendo, então esses eu descarto. Qual o tamanho de empresa que eu atendo, qual que eu não atendo, qual a região que eu atendo, qual que eu não atendo. Eu crio alguns critérios para já descartar esse camarada. Depois eu vou para uma etapa de achar alguém que está dentro dos critérios e que tem alguma dor que eu consiga resolver. Quando eu achei esse camarada, daí eu largo aqui para prospecção. E eu continuo trabalhando a dor. E aí, às vezes, por que eu prefiro deixar... Assim, isso não é questão de certo e errado, tá, Hugo? Assim, é estilo, tá? É como eu acredito e, eventualmente, eu posso estar errado. Comigo dá certo, nas empresas que eu passei, na grande maioria, faz sentido isso. Eventualmente, não faz. Por que eu prefiro não ver se ele tem orçamento e descartar alguém sem orçamento, sem antes trabalhar na dor? Porque às vezes o camarada não tem orçamento, porém eu faço um trabalho tão bom de pisar na dor, passo grosa, boto vinagre, boto sal, boto pimenta, dou uma chutada no calo do cara, o cara tá gemendo tanto com aquela dor. Ele arruma o dinheiro na hora. E ele arruma o dinheiro de algum jeito. Eu vou... aconteceu um cliente comigo esse ano, o camarada basta, não tem dinheiro, mas vou fazer o seguinte, eu vou tirar do meu orçamento de viagens aqui, vou cortar a viagem, não sei o que lá, vou cortar alguns treinamentos aqui e vamos colocar, fazer esse projeto. Aí era um projeto maior, não era um projeto de Fenício. Eu arrumo orçamento, porque eu quero resolver esse negócio. Então, enfim, é o meu estilo, tá? E aí, não quer dizer que tenha que ser desse jeito. Eu prefiro trabalhar a dor, em alguns casos o camarada dá jeito de arrumar dinheiro. Agora, uma coisa que eu não aceito, eu vendo que isso é muito importante para as empresas que eu vou, que ao final do primeiro contato que eu tenho com o cliente, eu primeiro tenho que achar dor, tenho que achar uma visão de solução, o meu cliente tem que compartilhar dessas duas coisas, então entra aí a origem, ele tem que se dar conta desse negócio, essa plantinha tem que nascer dentro da cabeça dele, eu tenho que saber se eu estou com o poder, se eu não estou, eu tenho que negociar acesso ao poder, e eu tenho que saber se tem orçamento. Então, o orçamento para mim ele fica, é o último dos entregáveis dessa etapa. Sim, até porque não faz sentido você querer falar de preço antes do cara ter visualizado o valor, né, da sua solução. Então, realmente, você desqualificar o cara antes dele ter entendido tudo isso por preço, ele não vai ter visto o valor naquela solução, não vai criar o orçamento necessário para isso. Perfeito, ele dá jeito de arrumar dinheiro, é bem nessa linha, e é bem o que tu fala também, que às vezes algumas pessoas não entendem a diferença de preço e valor. Porque preço, beleza, é o que eu vou te cobrar. Eu chego lá perguntando se ele tem um orçamento para investir naquilo ali, ele não tem. Agora, bem cutucado, o cara sentindo muita dor, às vezes ele dá um jeito de arrumar esse dinheiro, porque ele viu o valor. Ele viu que o valor do que eu vou entregar é menor do que o preço que eu vou cobrar para ele. Sim, e aí vale a pena eu me virar, dar um jeito, ou pedir mais verba, ou trocar aí rúbricas e fazer isso daqui. E, óbvio, às vezes a coisa não vai. Desculpe te cortar. E às vezes a coisa não vai, não tem verba, não adianta, ok, ano que vem. Então eu te ligo lá em outubro, novembro, vamos planejar esse negócio aqui, vamos tocar no ano seguinte.
Bola para frente, né? Bola Você pra falou frente. de Gross aí, eu falei que era alguma coisa do sul, ó, acertei. O Fabiano Rodrigues aqui tá dizendo, ó, Gross é a lixa para lixar casco de cavalo aqui no sul. Ó, Mandou um isso aí. abraço para você aí. Opa, beleza, para ele então. Bom, pessoal, a gente está chegando aí no final do nosso webinar, vamos passar os últimos recados aí. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais a ferramenta Fenício aí, é uma ferramenta de pré-vendas para processos mais complexos.